Fala galera, beleza? Então gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês sobre a história do Dogecoin, tá bom? Por quê, galera? É o seguinte, aqui no canal eu decidi fazer recentemente um quadro chamado Conhecendo Criptomoedas, tá? Eu comecei com a criptomoeda aqui BAT, né, no caso o token BAT, eu falei um pouquinho até do navegador Brave e tudo mais, e ela foi a nossa primeira moeda ou token no caso. Só que agora eu vou falar sobre o Dogecoin, porque aqui no comunidade eu fiz uma votação aqui, ó, abri uma votação e o Dogecoin foi aí disparado maior, tá? Com 41% dos votos, tá? Então foi muito legal aí a participação de vocês. Então sem enrolação, vamos lá. É o seguinte, galera, o Dogecoin é uma moeda que não é tão complicada de entender, uma altcoin no caso. Então vai ser um vídeo até que bem rápido no meu ponto de ver. Então vamos lá. É o seguinte, galera, Dogecoin foi criado lá no final de 2013, mais precisamente em dezembro, tá? Por Jackson Palmer e um outro cara lá que tem um nome mais difícil que eu não lembro como é que é, tá? É o seguinte, ela, galera, foi inicialmente criada, ela teve muitas etapas, mas a primeira etapa dela foi o quê? Ser criada como uma moeda zoeira, tá? Como assim zoeira? É o seguinte, o cara queria falar assim, existem criptomoedas, né? Então eu vou criar uma criptomoeda minha e vou botar uma foto de um cachorro. Basicamente isso, galera, ele queria criar uma zoeira. Só que a comunidade Dogecoin, galera, foi crescendo muito, tá bom? Até mesmo um ano depois, ou menos de um ano, né? No caso em 2014, porque foi no final de 2013, a comunidade de Dogecoin estava muito alta, galera. Tinha muitas pessoas falando, comentando, querendo a criptomoeda e tudo mais, tá? Então, com isso aí, ele foi, entre aspas, para uma segunda etapa. E qual era a segunda etapa? Ela teve um novo tipo de usabilidade. É o seguinte, quando você minerava algum tipo de criptomoeda existente em um determinado bloco, você ganhava uma, entre aspas, gorjeta, tá? E essa gorjeta era por Dogecoin. Como assim? É o seguinte, digamos que você fosse minerar, por exemplo, Litecoin lá na época. Você foi, minerou um bloco específico de Litecoin e quando você terminava esse bloco, você ganhava uma recompensa. Além dos Litecoin, é claro, que você minerou. E essa recompensa era o Dogecoin, tá bom? Então ela também teve esse tipo de funcionalidade. Só que depois foi mudando, galera. Aí foi mudando. Por quê? É o seguinte, porque o Dogecoin também foi criado inicialmente com um suprimento máximo, galera. Tipo assim, ó, só vai poder ter tantas moedas. E no caso foi 100 bilhões. Só que mais um tempo depois mudaram de novo isso, galera. O Dogecoin foi uma moeda que constantemente foi mudando projetos, basicamente. E quando ele mudou, que é até o projeto inicial até hoje, né? Inicial não, atual até hoje, a Dogecoin não tem suplemento máximo, galera. Basicamente, você pode criar 1 trilhão de Dogecoins e vai ficar por isso mesmo. Isso cria ela como uma moeda inflacionária. É como se fosse o dinheiro normal que nós temos. O que acontece? O dinheiro ele tem um valor definido basicamente lá de acordo com a economia do país e etc. Se você, entre aspas, também imprimir muito dinheiro, o valor real desse dinheiro vai cair. Por quê? Porque uma coisa que vai ficar meio escassa, ela pode ter um valor alto, tá bom? Só que se tiver uma coisa que é muito comum a todas as pessoas e muitas pessoas terem, tende a perder o valor com o tempo, entendeu? É basicamente assim, o mesmo tipo de lógica do dinheiro. Então assim, o Dogecoin tá até hoje basicamente. Você pode minerar à vontade aí, que é uma moeda totalmente descentralizada, você pode minerar, eu posso minerar, qualquer um pode minerar isso, e ela não tem um limite definido. Então faz ela ser uma moeda desse jeito, como eu disse para vocês. Por isso, galera, dificilmente um dia o Dogecoin vai ser uma criptomoeda com valor muito alto. Eu creio, galera, que ele só vai se manter no máximo nesse valor de 1 centavo. Pode bater um dia, quem sabe, 10, 15, mas eu acho que nunca vai passar disso, tá? Isso é o meu ver. E também, galera, usamos muito ela, principalmente eu no caso, para fazer transferências, tá? Como assim? É o seguinte, digamos que você tem aí 10 reais de Bitcoin. Você vai pegar esses 10 reais e vai tentar transferir para outro lugar. Digamos que você pagasse nesse meio da transferência, né, por causa da último halving aí de Bitcoin, a transferência encareceu um pouco. Digamos que você fosse pagar, sei lá, R$1. Vou dando um exemplo aqui, R$1. Se você pegar esses Bitcoin que você tá e transformar em Dogecoin, você vai pagar uma pequena taxa, claro, porque quando você troca de uma moeda para outra, você paga uma taxa, beleza. Se você transformar seus 10 reais em Bitcoin em 10 reais de Dogecoin e transferir para outra carteira,
você nesse meio tempo não vai pagar nem 5 centavos, tá bom? Por quê? Porque o Dogecoin, galera, ele tem uma taxa de transferência assim muito baixa, transformando ele também em uma moeda de troca muito boa, tá bom? Então eu basicamente uso para isso. Eu, sei lá, eu tenho que passar 100 reais de, sei lá, Bitcoin. Eu vou, troco por Dogecoin e vou e passo para o outro lugar. Isso aqui faz você economizar até quase 50% do valor aí da transferência. Então isso aqui é muito bom, tá bom? E galera, eu tô estático aqui nesse site porque é o site original do Dogecoin, tá? Aqui eles falam mais ou menos um pouco da criptomoeda, falam de carteiras específicas deles. Se você quiser dar uma olhada aí no site, você pode olhar, tá bom? E é basicamente isso, galera. O Dogecoin é o quê? Uma criptomoeda que é usada muito para troca. Basicamente, ela não tem um limite definido de quantidade, ela pode ter 1 trilhão, 1 zilhão, seja lá quanto for. Ela foi crescendo de acordo com o quê? A comunidade dela, tá? Que fez ela ter até mesmo uma visibilidade muito alta e muito mais, galera. Isso vocês podem ver esse site aí, depois eu vou deixar até na descrição para vocês verem, tá bom? Então, galera, eu acho que é basicamente isso que eu tinha que falar pra vocês, tá? Não tem muito o que falar da criptomoeda. Eu falei sobre a história em si dela, os projetos que ela teve e a usabilidade delas para outras pessoas, que no caso eu, que é usar ela como moeda de troca, tá? Então, galera, o vídeo de hoje é basicamente esse. Se inscreva no canal, curta esse vídeo aí, espero muito que tenham gostado. Eu vou fazer uma próxima votação lá na comunidade de novo, tá? Então votem lá na próxima moeda e espero que vocês votem lá numa moeda bem legal, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, valeu, tchau e tchau.